Das coisas que tem para fazer hoje. Estou me recuperando das coisas que tem que enfrentar hoje durante o dia. Entendi. Do dia a dia mesmo. Do dia a dia mesmo. Muito bom. E como que está sendo esse desafio para vocês? Nós estamos aí no quarto dia, quinto dia. Nosso desafio está passando muito rápido. Você olha um dia, se você não responde naquela hora, quando você vai olhar de novo, já é o segundo. E aí tem que ser assim, ó. Ontem teve um dia que eu não respondi, quando eu fui olhar de novo já estava no terceiro, aí fui correr atrás do prejuízo, então respondi 2 de uma vez, para tentar acompanhar. Pois é, ele é o desafio ele é vivo, né? Cada dia que passa a gente vai incrementando e adicionando mais e mais coisas. Por isso que eu falei lá no primeiro dia. Não deixa acumular, porque se acumular você vai ficando exacerbado de coisas, né? Sim. E para você, Rivaldo, como que está sendo? Professor, tá sendo, de certa maneira, uma alegria fazer esse novo treinamento, esse novo desafio. De certa maneira, traz para mim mais uma força, mais uma potência, mais uma evolução na minha vida. Que nem eu te falei que eu quero sou terapeuta. Já abro assim um pouquinho para você, já no meio abro uma aba aí, uma reticência aí nesse meio aí, que já cheguei a atender já umas 2 mulheres já, entendeu? Olha aí, que legal. 2 mulheres aí já. E a gente está no processo, professor, está naquele processo que eu falo para ti, que a gente, você sabe, a gente tem que continuar treinando e continuar crescendo, mas tem horas que acontece uma certa procrastinação e a gente vai fazendo para sair dessa linha, para agir mais na vida. Mas tá indo. Que bom. Até agora, vocês já separaram um horário para vocês treinarem? Ou vocês estão fazendo quando dá na agenda? Pode falar, Jackson, pode falar. Eu sempre tenho feito, quando chego do trabalho, que depois das 9h30, eu sempre tenho abrido o WhatsApp e aí eu tenho ido para o desafio. Teve só uma vez que eu não respondi, né, que eu não comentei no grupo de imediato, mas os desafios, geralmente, todos os dias eu tenho feito nessa base, de umas 10 horas da noite. Perfeito. E para você? E a minha parte, professor, a minha parte está muito assim, na parte da tarde, né? Na parte da tarde tá mais suave fazer, porque de manhã é que nem eu te falo, eu estou ainda definindo os acúmulos de coisas para fazer. Exemplo, tem meditação, tem um pouco de estudo de Reiki, de Theta Healing, aí acumular de manhã. É certo que é melhor de manhã fazer essa questão da oratória, que a gente está ainda ali no inicial do dia, é melhor de manhã, mas eu estou querendo colocar a oratória logo de manhã, não deixar para de tarde, porque eu acredito que na parte da manhã é mais produtivo do que à tarde. Mas, por enquanto, não fixei horário ainda não. Entendi. Eu prefiro, sempre quando eu treino, eu prefiro treinar de manhã. É muito melhor para mim. Eu acordo e faço treinamento. Funciona bem para mim. Mas cada um é cada um. Como ficar melhor para você, encaixando na sua rotina e você conseguindo executar, tá perfeito. É o que manda, é fazer, é o importante. Importante. Agora, quando já adiantando um pouquinho de assunto de interpretação, até mesmo para você, Jackson, quando nós lemos muito à noite, ou quando nós tendemos a estudar à noite, parece que o cérebro ele assimila com maior facilidade aquele conteúdo. Já cansei de ter uma peça, por exemplo, para fazer, e de repente o texto não está tão firme na minha cabeça, eu vou lá e estudo umas 2, 3 noites seguidas, quando eu vejo o texto já está memorizado. Então, à noite, para mim, antes desse dormir, funciona muito bem. Dá até para fazer a leitura e depois um outro exercício que eu quero passar aqui para vocês, que é um exercício de memória e atenção. E esse não está no treinamento. Antes de mais nada,
eu quero dizer para vocês, que bom que vocês estão aqui, 9 horas da manhã, esse sabadão, tô nessa loucura aqui, tô no escritório, acabei de mudar para um escritório aqui, dá para ver? Tá uma loucura. Um escritório bem bonito, por sinal. Bonito, né? Aí tem que arrumar aqui essas coisas, então tava uma bagunça aí esses dias para mim, mas com viagem e tudo mais. Só que agora eu quero focar no desafio com vocês, e esses encontros faz muita diferença, mesmo. Então peguem essas técnicas, aproveitem sempre, quem está assistindo gravado também, sempre que puder, esteja ao vivo conosco, que isso faz muita diferença, a gente consegue aplicar algumas técnicas diferentes, tá? A primeira técnica que eu quero passar para vocês é uma técnica de memória. Ela vai ajudar tanto na memória quanto na atenção e concentração. Como a gente sabe, a atenção, ela é fundamental. É a nossa base para comunicar qualquer coisa. E eu acabei de perceber que vocês estão no calor. E eu estou aqui no frio, tá vendo? Estou até de cachecol aqui. Ai, que saudade do calor. Mas é muito importante que a atenção, ela sempre esteja no dia a dia de treinamento de vocês. Não necessariamente ela precisa estar naquele momento que você está sozinho em casa e está fazendo seu treinamento. Mas é interessante quando você está na rua, trabalhar outros níveis de atenção. E um exercício que eu quero passar para vocês, eu quero que vocês façam essa noite. Serve para vocês que estão aqui ao vivo e para você que está assistindo gravado. Quando você chegar à noite, essa é uma técnica que eu trouxe do clown. Até se você quiser anotar ou tirar alguma dúvida depois, pode perguntar, tá? Não se acanhe. Quando você, no final da noite, quando chegar para dormir, já fez tudo o que você tem para fazer. Chegou de noite, deitou na sua cama, fecha o olhinho e repensa no seu dia inteiro. Mas passo a passo, momento a momento. Você vai lembrar o momento que despertou o seu celular, o momento que você acordou, o momento que você levantou, que escovou os dentes, que tomou café, o que quer que você tenha feito. Você vai lembrar dessa aula, deste momento que você está vendo essa aula. Você vai lembrar desse nosso papo. Você vai lembrar do resto do dia. Tá aí o Jackson com um dia atribulado hoje, né, Jackson? Você vai lembrar desse dia. Você vai perceber que quanto maior o tempo que você chegar, por exemplo, você está chegando 6 da tarde, está chegando cada vez mais próximo do horário de dormir, menos atento você está. Porque você está pulando etapas. Você está perdendo detalhes. Tem coisas do seu dia que você não está revendo. Esse exercício, ele te faz você dormir de manhã. Se você está indo dormir à noite, você está lembrando, chega umas 10 horas, 11 horas da manhã, você já está dormindo, se você acordou cedo. 6. O Rivaldo, que acorda o galo cantando, né, Rivaldo? Ele dá uns tapas no galo, o galo acorda. Já vai ter essa noção, que acorda cedo. Então, chegou a noite, deitou para dormir, antes de dormir, deixa o celular, deixa qualquer coisa, fecha o olho e começa a lembrar do dia. Faz essa memória, começa a trabalhar essa memória. Trabalha, lembra como que foi, o que você fez, tomou água, não tomou água, vestiu a roupa, não vestiu, não era essa aqui. Detalhe a detalhe, segundo a segundo, minuto a minuto. Você vai trabalhar um processo de atenção no teu cérebro muito maior do que qualquer coisa que você já trabalhou na sua vida. Seu cérebro vai ficar ativo essa noite e você provavelmente vai lembrar do seu sono, do seu sonho, no dia seguinte. Então eu quero que vocês façam esse teste. Quando hoje for dormir, faça esse exercício e depois manda lá no grupo pra gente como que foi para vocês, tá? Manda no dia seguinte. Se vocês lembraram do sonho, quais percepções vocês tiveram diferente do dia de vocês. Então, isso já é um gatilho para que vocês comecem a prestar mais atenção no dia a dia de vocês. Tem muita coisa que passa batido. E como eu sempre falo, a comunicação está em tudo. Em tudo. Exatamente tudo. E nós nos atentamos sempre nas palavras que saem da nossa boca. Mas, na verdade, não. Começa desde o momento que você respira, que você olha para a pessoa. Tudo comunica. Tudo, tudo, tudo. Vindo desse parâmetro, eu quero que vocês me digam como que está a comunicação corporal de vocês.
Antes de mudar, Elisa, registra, você orienta a fazer o registro, só grava na memória a lembrança. Isso. Só deitou, faz toda essa memória, vai perceber que você vai adormecer, do nada. Você nem vai lembrar o momento que você dormiu. No dia seguinte, você vai ver, nossa, dormi era meio-dia. Quando estava chegando na memória de meio-dia, ou quando estava chegando na memória de 2 horas da tarde. Aí você vai lembrar. Aí você manda um áudio pra gente. Fala, oi, professor, tudo bem? Então, ó, aquele exercício que você passou foi assim, assim, assado, eu percebi, consegui pegar esses detalhes. Nossa, eu não tinha percebido isso no meu dia a dia. Consegui sonhar, não consegui sonhar, tá? Aí você manda pra gente do como que foi lá. Tá? Entendido. Perfeito? Perfeito. Gostei do desafio. Esse é um bom exercício. Esse exercício ele vem do clown, porque quando a gente pensa no palhaço mesmo, a gente pensa que ele é muito feliz, que ele é sempre essa coisa alegre e tudo mais. Só que por trás do palhaço sempre é muito triste. É um ser humano. E é difícil. Tem muitas histórias dentro do teatro, desse universo artístico, onde a pessoa está fazendo uma comédia, está naquele momento onde ele precisa fazer o público rir, e ele está passando por uma tragédia na vida dele. Para que esse ser humano, esse ator, essa pessoa consiga ter um nível de comunicação tão controlado a ponto dele conseguir excluir todas as emoções, que são emoções intrínsecas, emoções muito fortes, luto, às vezes término de relacionamento, esse tipo de coisa, para ele estar em cena com uma máscara quase, fazendo todo mundo rir, ele precisa ter um controle absurdo. Só que isso custa caro. Esses momentos onde você coloca uma máscara. Por isso que eu sempre falo para vocês, não criem personagens. Não é um personagem que você precisa criar, é você. Quanto mais autêntico, quanto mais você, melhor. Sempre. Você vai ter mais segurança. Não precisa criar um personagem alegrão e tudo mais. Obviamente, nós temos níveis de comunicação diferentes em ambientes diferentes. Você é de um jeito comunicando com a sua família, você é de outro jeito no seu trabalho, você é de outro jeito na rua, de outro jeito com o seu relacionamento, no mercado. Nós temos ciclos sociais. Por exemplo, você vem aqui em Curitiba, se você der bom dia no elevador, você vai tomar uma cotovelada. Aqui a gente não dá bom dia. Você vai receber uma cara feia na hora. Bom dia. É assim, Curitiba é assim, é fechado. Agora, se você vai em outro lugar, não sei de onde vocês estão. Se não der bom dia, aquela pessoa é mal educado. Se passa na rua e não cumprimenta, é mal educado aqui por aqui. Nossa, aqui se você cumprimentar, a pessoa, bom dia para quem? Você recebe? Bom dia para quem? Então, são níveis sociais diferentes. Você pode passar de um estado para o outro, de uma cidade para outra, que as coisas mudam. E aí você tem que começar a jogar conforme a sociedade. Então você tem esses níveis e essas hierarquias sociais onde você consegue construir a sua comunicação dentro dela. Tá? Então faça esse exercício depois e me digam como que tá, como que foi. Beleza? Quer perguntar alguma coisa, Rivaldo? Professor, assim, eu sou de uma região, que é de um estado, que é chamado Nordeste, é de onde vem os maiores palhaços, maiores comediantes, é Nordeste, que vem para essa região. Eles fazem, larga a enxada e enfrenta a questão da comunicação, de comédia e tudo mais. E deixando isso um pouco assim de lado, falando para o professor, hoje cedo, sempre eu faço a atenção plena, né, que é mindfulness, sempre todo dia cedo, faço 15 minutos, que eu acredito que eu estou precisando focar muito nisso, atenção plena, mindfulness e também visualização, que dá um pouco da aparência do que o professor um pouco entra quase nesse estudo. Só porque eu preciso contemplar mais o dia sobre essa visão do professor, sobre essa visão de fazer isso à noite, repassar o dia. Uhum. Isso eu estava vendo hoje cedo, e o professor trouxe, parece que foi Deus que trouxe o professor aí e mostrou essa situação para poder a gente se acorda, menino. Mas é importante, porque nós passamos o dia
muitas vezes, dias atribulados, e não estamos presentes. Não estamos presentes. Vou compartilhar uma coisa com vocês que eu não tenho compartilhado ultimamente. Esses dias eu estava com fobia social. Muita fobia social. E eu prestei atenção no meu corpo, para entender o que estava acontecendo. Eu estava indo numa feirinha aqui, que tem aqui em Curitiba, uma feira da Osório, e quando eu me aproximei, tinha muita gente. E naquele momento, me deu uma fobia social. Talvez pelas apresentações, talvez por essas mudanças todas. Não sei. Eu só sei que comecei a prestar atenção no meu corpo, para entender. Esse é um processo que eu já faço há muito tempo como ator. Eu presto atenção no meu corpo para que eu consiga reproduzir com veracidade em cena. Então, você está passando por um momento triste, um momento feliz, um momento de raiva, qualquer situação, eu presto atenção no meu corpo. E ali eu analisei, eu senti novamente aquele medo que fazia anos que eu não sentia de público. Um medo. Não um friozinho na barriga. Um medo de tremer aqui dentro. E eu comecei a prestar atenção, comecei a perceber. Me coloquei no meio das pessoas, fiquei presente, prestando atenção no meu corpo, entendendo, acalmou e pronto, passou. Mas porque eu estava presente. E porque eu tenho essa consciência e essas técnicas de controle de ansiedade. Então, para mim, é fácil controlar agora. Pode ver, você pode passar anos estudando. Se tem alguma coisa que pode te dar um gatilho, você tem que estar preparado. Agora, se eu não tivesse nenhuma técnica, se eu não tivesse presente, aquilo só ia ser uma crise de ansiedade monstruosa. E eu não ia saber lidar com aquilo. As técnicas, tem que ter sempre essas técnicas, sempre consciente, sempre prestar atenção. Prestar atenção. A gente volta sempre no básico. Eu sempre falo para vocês. O básico, cara, ele manda. Atenção, concentração, respiração. Não é à toa que está no meu treinamento no começo. Você precisa aprender a controlar isso. Obviamente, vai tendo níveis de controle. Mas conforme você vai se adaptando, vai treinando o seu corpo, melhor você vai ficando. Nós temos memória muscular. E ela é fantástica. Tá? Falando de memória muscular, vamos para o corpo. Vamos. Corpo. Toda vez que nós comunicamos, essa é o mantra que vocês têm que ter. O nosso corpo, ele é a extensão das nossas palavras. Simples. Não precisa construir uma mímica, não precisa de nada disso. Você consegue comunicar fechado, com as mãos aqui, ó, cruzadas. Isso já está comunicando uma coisa. Mas quando você utiliza seus braços, o seu corpo como um todo, cabeça, pescoço, face, tudo, você começa a utilizar o seu corpo de fato como uma extensão daquilo que você quer comunicar, fica muito mais fácil a compreensão da outra pessoa. Você acelera a compreensão dela. É aquilo que eu falo. Às vezes você pergunta para a pessoa, que horas são? Às vezes a pessoa não entendeu a sua dicção, ela não estava preparada. Exato. Isso aqui, ó, que horas são? Você pode ter até uma dicção horrível. Que horas são? A pessoa vai entender. Então, vamos prestar atenção no dia a dia de vocês. Voltando para a atenção, hoje eu quero bater bastante nesse lugar da atenção, tá? Onde vocês estão comunicando com mais tranquilidade o corpo de vocês? Qual é esse momento que vocês utilizam de fato o corpo como um alicerce e como essa extensão das palavras? Talvez em casa, talvez no trabalho, talvez com amigos. Presta atenção, esteja atento, de fato, naquele momento e presente, para que quando você for comunicar, você utilize o seu corpo. Ok? Para isso, eu quero pegar um livro do Jackson. Jackson, tem um livro aí perto de você? Tenho. Aqui tem uma Bíblia. Olha aí, tem uma Bíblia. Então, É da minha mãe. escolhe uma página aí, leia um trechinho pra gente, um versículo, alguma coisa. Pode ser curtinho, tá? Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Olha só, uma frase simples, muito bom. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola.
Rivaldo, como que a gente consegue construir com o corpo uma frase corporal mesmo, uma partitura corporal que ajude essa frase? Deixa ela aberta aí, Jackson, só para a gente lembrar dela, tá? Uhum. É tudo no corpo, eu falando e expressando o corpo. Falando, como que você conseguiria chegar com mais facilidade à minha compreensão sem só as palavras, utilizando seu corpo também? Ok. Aproximem-se de mim. Aí a frase completa, professor, manda ele reler só um pouquinho. Aproxime-se de mim. Vocês que não têm instrução. Vocês que não têm instrução. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instruções. Aproximem-se de mim. Você vê que traz aqui, aproximem-se de mim, vocês que não têm instruções. Uhum. E entrem para a minha escola. Agora entrem para a minha escola. Ok, muito bom. E Jackson, como você colocaria uma partitura corporal? Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Ok. Como que a gente pode frisar cada vez mais as palavras, então? Frisar mesmo. Aproxime-se. Ok, aproxime-se, a gente tem um sinal. Aproxime-se de mim. Isso, vem cá, aproxime-se. Vocês. Vocês que não têm instrução. Apontar para vocês. Vocês, exato. Instrução já é uma palavra mais caricata, mas como que a gente consegue colocar ela? Mas não vai ficar muito Libras, não? Tentar colocar não tem cada problema. palavra. Primeiro vamos exagerar, depois a gente limpa. Ah, bom, entendi. Aproximam-se de mim, vocês que não têm em Libras, seria isso aqui, né? Instrução. Instrução. Uhum. Qual que é o restante da frase? E entre para a minha escola. Entrem, aproximem de novo. Entrem para a minha escola. Como que a gente consegue diferenciar o sinal de entrem para o sinal de aproximem-se? Rivaldo, é com você. Pergunta para você. Aí, isso aqui é uma gincana, vamos? Sim. Como que você diferenciaria isso entre do aproxime-se? Poderia ser assim, né? Entre. Exato. Deixa eu até baixar um pouquinho o celular aqui para vocês verem melhor. Se você está aqui, você está falando aproximem-se, e você faz entrem, pode confundir também, ou pode ficar na mesma, sabe, no mesmo padrão corporal, na mesma partitura. Então, aproximem-se, entrem. Quando você puxa, está dando espaço para a pessoa. Entra. Uhum. Pode entrar. Quando você chama uma visita, opa, tudo bem? Você abre a porta para ela e fala, pode entrar. Então tem umas coisas que dá para fazer sutil. Não necessariamente você precisa ficar fazendo uma mímica que nem um maluco. Mas quanto mais você utiliza essa consciência mesmo, no treinamento do dia a dia de vocês. Quando eu falo, treinem o corpo. Olha, vocês já estão colocando uma partitura corporal para vocês, uma gama, um vocabulário corporal, que quando precisar, duvido que quando aparecer o entre, vocês não vão fazer, não, pode entrar aqui. Já vai virar automático, né? Automático. Se diariamente você treina, olha, isso foi uma frase, não tem nem 15 palavras nessa frase. Não tem. Mas é uma frase curta. Se você treina diariamente, que seja uma frasezinha, você vai ganhando esse escopo, você vai tendo esse leque, essa memória muscular. Quando eu falo para vocês, treinem o corpo, não é só para ficar fazendo mímica, é pensar mesmo, qual é o significado dessa palavra corporalmente? Digitar, escrever, tem diferença. E as duas querem dizer quase a mesma coisa. Está falando sobre palavras. Mas a compreensão da outra pessoa é muito diferente. Então, é construir mesmo uma gama corporal. Cada vez mais um leque de vocabulário. Pode falar, Jackson. Porque a pessoa se utiliza também do visual, né, para gravar a sua mensagem. Então, ela já articula também duas memórias, que é a audição e a visão. Muito, muito, muito. Demais.
E quando você faz um gesto, quando você constrói um gesto, ele memoriza muito mais do que a palavra da pessoa. Muito mais. Já pensou estar lendo e enquanto você estiver lendo, você está articulando com as mãos? Uhum. Você diz fazer uma leitura? É mesmo ficar tão automático a ponto de quando estiver lendo, você já conseguir articular de imediato. Isso acontece quando eu estou lendo um texto de teatro. Dificilmente eu pego um texto de teatro e faço uma leitura branca, que a gente chama, que é uma leitura mais neutra. Eu sempre coloco o colorido, as entonações, as pausas, as interpretações, mesmo não conhecendo o texto. E o corpo vem junto, obviamente, vai construindo essa questão toda. Uhum. O corpo é fundamental. Sempre quando for falar de corpo, então, lembra do simples. Isso aqui é simples, gente. Isso é o mais simples do mais simples. Só que a gente esquece. Não presta atenção de fato. Ok? Então, coloca no dia a dia de vocês um treinamento assim, bem simples. Pega uma frase, leia essa frase. Como que eu consigo construir essa frase com o meu corpo? Ok, vai ter coisas que você vai falar, não, eu não posso fazer isso aqui. Né? Eu não posso estar ali falando assim, eu fui lá e voei lá para o espaço. É muito grande. Mas como que você consegue reduzir isso? É legal, porque eu converso com bastante gente de Libras. E essa galera é muito física. O tempo todo eles conversam com a mão, eles gesticulam, eles fazem. Incrível, você está conversando com eles, eles estão construindo essa mensagem, de fato. Quero trazer um dia uma das profissionais para a gente ter um papo com ela legal, para ela trazer as percepções dela. Estou falando com alguns profissionais da área que vai ajudar nessa consciência. Que como a gente está trabalhando muitas técnicas do teatro, essa galera eles tem uma outra percepção legal para trazer aqui para vocês. Tem uma galera boa aqui em Curitiba que domina muito bem a comunicação, principalmente nesses nichos, nessas áreas. Tem um outro exercício que eu quero passar para vocês também, que é um exercício da entonação, como um todo. A própria entonação. Deixa eu só escrever essa frase que você falou, que a gente vai usar ela. Espera aí. Eu escrevo. Fala ela novamente para mim. Aproximem-se de mim, vírgula, vocês que não têm instrução, vírgula, e entrem para a minha escola. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. É isso, né? Sim, é isso. Vamos brincar um pouquinho com entonação? Dentro dessa frase, como que a gente consegue deixar uma entonação leve? Leve, leve, leve. Da forma que a gente está lendo, está leve, não? Dá para deixar mais leve. Mais leve. Uhum. Porque não tem instrução é uma frase negativa. E uma frase negativa, ela traz esse contexto que a pessoa pode interpretar de uma forma como assim? Eu não tenho instrução. Você está me chamando de burro? Deixar mais leve, mas sem mudar as palavras. Sem mudar as palavras. É difícil, tá? Não é fácil, não. Para tentar simular, aí no caso a gente muda a entonação. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Uhum. Ainda está pesada? Tá neutra. Está neutra. Mais leve? Mais leve. Como que a gente deixaria essa frase mais leve? Vou liberar entonação e projeção de voz. Eu não tenho projeção de voz. Como? Não, deixa a Rivaldo aí agora. Eu não sei projeção de voz. Vai lá, Rivaldo. Como que a gente deixaria mais leve essa frase inteira? Aproximem-se de mim, vocês que não têm instruções, e entrem para a minha escola. Uhum. Nós temos aí o efeito vírgula que nós chamamos dentro do teatro. Nós não falamos com a vírgula.
no dia a dia. Então, essas vírgulas que existem nesse texto, elas não existem no nosso vocabulário. Dentro dessa frase aqui, tiveram várias vírgulas que eu não respeitei uma pausa. Então, vamos brincar com a vírgula agora? Tira a vírgula. Todas elas. Faz essa leitura sem vírgula. Pode ser, Givaldo? Pode ser, pode ser, pode ser. Vai lá. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instruções, e entre para a minha vírgula escola. Ainda tá com... Tira a vírgula. Tira a vírgula. Tira a vírgula. Vai. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instruções, e entrem para a minha escola. Isso, já muda. Sem vírgula, completamente. Nós tendemos a ficar respeitando essa pontuação quando nós estamos lendo. Isso, tem isso. Por isso acaba sendo muito difícil essa primeira leitura, né? A primeira leitura, a leitura branca, a neutra. Porque, primeiro, você não conhece o texto. Você não sabe do que você está lendo. Aí é uma dificuldade para quem lê na igreja, por exemplo. Uma grande. Tem isso. Às vezes são textos difíceis. Quem fala aproximem-se hoje? A gente fala, chega aí. Vem cá. Embora. Simbora. Aproximem-se. É um texto muito coloquial. Então, aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Você pode brincar com as pausas ali dentro. Como que a gente pode brincar de um jeito bem exacerbado, assim? Pensa um lugar para a gente colocar pausa dentro dessa frase. Tenta colocar antes de tem. Aproximem-se de mim que vocês não têm instrução. Entre para a minha escola. Isso. Tenta ler um pouquinho mais devagar agora, Jackson. Mudando as vírgulas, né? Mudando as vírgulas. Esquece a vírgula. Tira todas as vírgulas. Coloca uma vírgula no não. Para vocês que não. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Vamos tentar mudar o significado desse tem instrução? O significado, a Isso, palavra. é compreensão mesmo. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Fica maluco, mas é legal brincar com isso. Entendi. Uma hora você vai chegar numa introdução. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Se é no final da frase, a gente pode terminar ou para baixo ou para cima. Aproxime-se de mim, vocês que não, para cima. Aproxime-se de mim, vocês que não, para baixo. Tem diferença. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Muda completamente, deixa a frase meio quebrada. Vamos tentar colocar agora uma voz de cabeça para tentar deixar isso suave? Pode ser, Rivaldo? Quer fazer? Sem vírgula. Do jeito que você quiser, só deixa suave. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instruções, e entrem para a minha escola. Tenta fazer lá, Jackson, com uma voz de cabeça, lá em cima. Feliz. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Você viu que a vírgula está no coração de vocês hoje, amanhã e para sempre, né? Vamos tirar essa vírgula. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Você falou subindo, né? Terminar sempre subindo. Depende da tua intenção. Qual a intenção que você quer? Por exemplo, vamos dar uma intenção pesada, ruim. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução. Olha como ela termina para baixo. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução. É quase como se você estivesse chamando realmente a pessoa de não tem instrução, é isso. E tá tudo bem, não tem instrução, mas depende da forma com que você coloca, isso pode ser pejorativo. Faz a versão feliz, a versão para cima de novo. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. É quase como se fosse um pastor, né, pedindo para
Venham todos. Venham. Uhum. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Uhum. Ó, percebe que nós trabalhamos ali. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução. Essa primeira frase, voz de cabeça. E depois você vem para uma voz de boca, e para suavizar a voz de boca, porque voz de boca é isso aqui. Só que a voz de boca ela tende a ser reta, direta, seca. Para suavizar a voz de boca, você coloca ar. Quanto mais ar você coloca, olha, mais suave ela vai ficando. Parece que você está falando com uma voz aveludada. É quase aquele lugar de... Deixa eu te contar um segredo, Jackson. Ela tem ar, ela está aqui, ela tem uma modulação diferente. Diferente dela tá seca, ó. Quando ela tá seca, tá seca. Ela termina seca. Quando ela tem uma modulação, olha como as palavras elas dançam, elas têm um desenho muito melhor. É ar. Projeção de ar. Para que você controle a projeção de ar, você precisa ter o quê? Diafragma bem treinado. Então, o exercício de diafragma é importantíssimo para você conseguir controlar a projeção de voz. Que pode dar uma bronca, você pode falar, olha, nunca mais eu quero que você mexa naquela tomada de novo, tudo bem? Ou você pode falar, nunca mais eu quero que você mexa naquela tomada de novo, tudo bem? Mesmo na boca, ela muda. Não precisa nem brincar com entonação, só projeção de voz. Como que é isso? Projeção de voz. Aqui. Aquele exercício que eu passo para vocês. Do boca. Sério. Essa voz de boca aqui. Quanto mais ar eu jogo para ela, olha, ela vai suavizando. Cada vez mais e mais e mais e mais. Ok? É treino, diariamente. Quando for treinar a voz, faz. E como se estivesse tentando conversar, soltando ar pela boca? Não. Isso. Projeta a voz na boca. Faz. Joga pro nariz agora. Isso, faz, ó. Ó. Faz igual eu tô fazendo aqui, ó. Boca, nasal e boca, ó. Boa. Seria isso? Tenta não dar a troca, esse soquinho de Faz ele contínuo. Isso. E solta o ar, calma. Relaxa. Solta o ar. Inspira, foca sempre no diafragma. Tá vendo que a voz de boca ela tem um som diferente da voz nasal. Uhum. Esse microfone capta tão bem porque isso aqui é um condensador. Ele tende a tirar ruído. Então, provavelmente, quando vem para a minha voz nasal, ele modifica. Ele não pega tão bem quanto é. Mas depois eu posso mandar um áudio no grupo para mostrar essa diferença. Ela tem uma diferença gritante. Voz de boca, voz nasal, voz de boca. Tá? Tem um exercício lá dentro do treinamento onde eu passo certinho como que você faz da voz de boca, voz nasal, voz de cabeça e voz de peito. É legal sempre você brincar todos os dias. A gente já vai chegar nesse exercício, tá? Quando você treina diariamente, você vai tendo cada vez mais controle. Porque qual que é a diferença, já adiantando? Uma voz de peito, por exemplo. Voz de peito é essa voz séria. É essa voz aqui. Ela tende a ser mais grave. Então, quero fazer uma reunião, quero fazer uma coisa séria, tá aqui. Agora, a voz de boca é essa voz mais leve. Ela é uma voz que você consegue modular muito bem. Eu vou passar um exercício para vocês daqui a pouco ali no quadro, que você vai entender melhor como que funciona essa voz de boca. Mas ela trabalha muito essa nuance. É a melhor voz possível para você conseguir colocar entonação. Você brinca com a entonação, consegue modular. É a melhor voz. Ela não é tão boa para projetar tão alto. Quero falar para 300 pessoas, sem microfone. Provavelmente você vai ter que usar uma voz de cabeça.
E daí vindo essa voz de boca, suavizada, essa coisa legal, pô, amigão da galera, perceba, começa a prestar atenção na comunicação das outras pessoas e perceba como essas pessoas projetam a voz. Geralmente, uma pessoa que você tem, não gosto tanto, ela tem essa voz mais anasalada. Olha como ela é mais estridente. É uma voz muito mais fechada. E se a pessoa tem uma voz fina, então aguda, nossa, isso aqui fica muito agudo. É aquela pessoa que fala assim quase. E aí, Jackson, tudo bom? Tá anasalado. Você consegue perceber aqui, ó. Ó, tá fechando o meu nariz e agora eu vou jogar pra boca. Tá da boca, todas as palavras saem diferente de jogar pro nariz. Olha como fica muito mais anasalado. E ela não tem tanta diferença assim. Voz de boca, voz nasal, voz nasal. Você não percebe tanta, mas nosso ouvido capta. E essa voz aqui, no teatro, por exemplo, nós utilizamos para construir personagens que são vilões. Ou personagens anti-herói. Então, eu tenho um personagem que é vilão, por exemplo, e ele fala assim, toda hora, desse jeito. É uma voz nesse lugar. Ele constrói, é sempre assim. Pode falar, Rivaldo. Uma pergunta, professor. É normal a gente não conectar com pessoas, às vezes até pessoa que é alto cargo, mas ela usa um tom de voz só, não modifica o tom de voz. Tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade de conectar com pessoas que têm só um tom de voz só. Ela não sabe, só um tom. O monotom, ele é muito prejudicial. Eu não consigo ver um benefício no monotom. O monotom, geralmente, é a pessoa que realmente não presta atenção na comunicação dela. Imagina que se o tempo todo eu ficasse conversando com vocês aqui, sempre nesse volume, sempre nessa velocidade, sempre assim, sempre desse jeito. Fica uma coisa chata. Chega uma hora que parece que ai, meu Deus, eu quero dormir, gente. É chato. Não tem o colorido que a gente precisa para prestar atenção. E quanto mais nós temos esse contato com a tecnologia, Instagram, com Reels, com assistir coisas, nosso consumo está sempre assim, rápido, 5 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Nosso tempo está cada vez mais precioso. Cada vez mais. Só que a gente faz nada com esse tempo. Então, se a pessoa ela tem um monotom, parece que ela está falando por 5 horas, ela só falou 3 frases. Isso é legal variar. É importante. Como que você consegue influenciar a outra pessoa sem falar? Fazendo. Se você está na frente dela e ela está falando com um monotom e você começa a brincar com essas variações, vai para voz de cabeça, voz nasal, começa a brincar com a entonação, velocidade, com as pausas, você meio que tira a pessoa de um lugar que ela está confortável falando de um jeito e ela começa a ir para outro. Geralmente, pessoas que têm muito conteúdo técnico tendem a ser assim. Porque ela está quase lendo. Ela está buscando lá na memória dela toda aquela informação, ela está só replicando. Ela não chega a ter uma compreensão. Juntar A com B para gerar o C. Ela só está replicando o A e o B. Então ela fica só lendo na cabeça dela. No monotom, sempre. Chega uma hora que a pessoa do outro lado distrai. Ixi, será que eu pendurei minha roupa? Ai, meu Deus, será que eu coloquei comida pro cachorro? Será que eu esqueci o carro aberto? Já era. Perdeu aquela pessoa. A nossa atenção hoje, ela tá muito diluída, tá dissipada. Quando você brinca com essa modulação de voz, você consegue trazer cada vez mais a atenção da pessoa. Senão fica uma coisa muito... Pode falar, pode falar. Eu te pergunto, professor. Assim, professor, eu como trabalho com essa questão de terapia, o professor um dia falou que, sem citar a pessoa, mas falou que teve uma aluna que entrou num sistema de uma ansiedade tão pesada que o professor teve que se comportar de uma maneira que desse de controlar a aluna. Sim. E eu também, nessa maneira, acho que foi na semana passada, parece que foi, eu atendi uma mulher, né? A mulher já entrou na sala, já chorando. Antes até de falar comigo, eu digo, não é modo minha feiura que ela está chorando. Com certeza não é com alguma outra coisa. Aí ela entrou na salinha, já entrou chorando. Eu tive que controlar essa situação para poder retornar à terapia. E eu usei as técnicas do professor, aquela acalmar a pessoa,
respirar, para poder ela se locar no localzinho aqui nessa tela, para poder a gente dar um jeitinho de poder guiar ela com um caminho melhor, né? E eu usei a técnica do professor. Isso veio na minha cabeça no momento e digo, ó, o professor Elisan veio aqui para poder fazer essa técnica, poder domar a mulher, que a mulher estava chorando muito, estava difícil, viu? Entendi. Mas, gratidão, professor, gratidão. Faz parte, que bom que você conseguiu aplicar, que bom que você conseguiu acalmar. Faz parte do processo da comunicação você entrar em sintonia com a outra pessoa. Vamos para um exemplo bem comum e bem esdrúxulo. Às vezes você entrou, digamos, no elevador. Tá você e uma mulher no elevador, falando para vocês, homens. Se você manter uma atitude exacerbada, se você tentar comunicar com uma voz onde essa pessoa minimamente se sinta oprimida ou sinta cada vez mais em risco, que só pela tua figura ela já se sente em risco. Se você não controlar isso, a outra pessoa vai se sentir desconfortável. Então, parte da gente controlar isso. É nossa função controlar. A nossa comunicação, nós temos controle. Então, se eu estou num momento onde eu quero dar uma bronca, por exemplo, vou dar uma bronca numa criança. Se você chegar com uma voz de peito, agressivo demais, você pode traumatizar aquela criança. Por mais que as palavras que você esteja falando sejam as melhores, escolhi as melhores palavras possíveis. A forma com que você está comunicando é o que importa. Não são as palavras. Não só. Então é importante demais se controlar a forma com que você comunica. E essa forma com que comunica, ela é modulável. Depende da situação. Por exemplo, essa voz de boca, ela é batata. Você utiliza ela numa discussão, você desarma a outra pessoa. Eu aplico isso muito com o Uber, às vezes. O Uber, chega estressado, dia a dia, corrida. Teve cliente que tratou ele mal, não sei o quê. Para ele, você é só mais um que vai tratar ele mal. Eu tenho 1,85. Sou um cara negro, numa cidade com muita gente branca. Se eu não controlo a minha comunicação, essas pessoas elas se sentem cada vez mais intimidadas. Então é importante que controle a comunicação, senão esse cara vai se sentir cada vez mais ameaçado, hein? Aí ele chega, tá armado, tá todo ali, pronto para uma briga, e você comunica tranquilo com o cara. Você desarma ele na hora. A comunicação não violenta, ela não parte só do que você está falando, só as palavras, de como você fala. E como você fala é muito do nosso controle. Ai, meu Deus, o cachorro. Ok? Então, é importantíssimo controlar isso. Como que controla? Treinando. Treinando 7 horas por dia? Não. 10 minutos por dia. Treina a voz. Controle, cada vez mais. Você vai perceber, hoje você faz, amanhã você vai estar melhor, depois você vai estar melhor. Tem dúvida? Manda mensagem para mim. Fala, Elisa, não estou conseguindo chegar nessa voz de cabeça. Não entendi essa voz de boca. Como que faz? Estou aqui para auxiliar vocês. Mesmo. É importante. Comunicação está na mão de vocês. Perfeito? Faltou só a voz de cabeça, né? Então a gente estava falando aqui da voz de peito, uma voz muito mais séria. Voz de boca, essa voz muito mais suave, uma voz para apaziguar, uma voz a voz do romance. Tá aqui, essa voz do... E aí, tudo bem? Aqui, tá num romance. Uma voz nasal, essa voz mais de... Não quero papo, não fala comigo agora. Olha como ela já... Opa, já te tira. Tá? Então, tem a voz de cabeça. Essa voz de cabeça é uma voz da felicidade. Olha como ela já preenche diferente o ambiente. A voz muito mais leve é a voz de projeção também. Consegue falar muito mais alto. Olha a força que eu estou usando. Estou usando praticamente a mesma força e já aumentou. Se eu for projetar ainda mais, começa a falar cada vez mais alto e não estou me esforçando. Não preciso ficar me esgoelando. Percebe que até a minha garganta agora já não está mais tão rouca, que ela está projetando na cabeça. Agora, quando eu volto para a boca, ela começa a ficar um pouquinho mais rouca, né? Porque ela gasta mais a boca. Ela gasta mais a nossa garganta. Ó, ela é muito mais rouca do que aquela voz de cabeça. Tende a ser mais fina, mais aguda, mas é uma voz
Ei, e aí, gente, tudo bem? Bom dia. Voz de cabeça. Não necessariamente ela precisa ter volume para ser voz de cabeça. Aqui, ó, voz de cabeça. Estou usando essa voz de cabeça e não preciso estar gritando. Mas ela está feliz, é uma voz alegre. Ok? Quanto mais vocês controlarem, menos volume você vai precisar para chegar nesses níveis. Menos. Belezinha? Então agora vamos pegar essa frase que a gente fez e vamos brincar com essa voz. Vamos pegar esse começo dela ali. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, utiliza só a voz de peito. Voz de peito, 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 peito. E entrem para minha escola, vai lá para a cabeça. Consegue fazer? Ou já está com o seu... Tá... É difícil. Difícil, é difícil mesmo. Rivaldo, nossa. Professor, faz de peito? Desculpa, não entendi. Só com voz de peito, essa primeira parte até mim? Primeira parte, isso. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, voz de peito. E entrem para minha escola, voz de cabeça. Testa lá. Ok. Aproximem-se de mim. Aproximem-se de mim. Aproximem-se de mim. Vocês que não têm instruções. E entrem na minha escola. Isso. Faz o peito até a instrução. Aproxime-se de mim, você que não tem instrução. Voz de peito. Depois vai para a cabeça. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução. E entrem para a minha escola. Isso. Começo, pode fazer com a mão, pode jogar, é isso mesmo. Até você pegar. Okay. Vai lá, tenta lá, Jackson. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Olha, viu como dá uma diferença? Parece que no final você está querendo arrebatar todo mundo. E entrem para a minha escola, quase fica alegre, fica feliz. E se a gente faz ao contrário, como que fica? Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Fica mórbido, né? Fica uma coisa, eita, e entrem para a minha escola. Eu não vou entrar nessa escola morta, não entro. Você entraria nessa escola? Eu acho que não, né? Então, é como se fosse a consciência, né? Levar a consciência para o peito e levar a consciência até a cabeça. Aí a voz, ela automaticamente, ela se enquadra dentro da consciência que a gente está colocando, correto? Exato. Tem gente que consegue construir a partir do sentimento. Tem gente que é muito mais sentimental e consegue construir através do sentimento. Tem gente que é mais técnico. Eu sou uma pessoa mais técnica. Eu construo através do local de projeção. Vou dar um exemplo. Quero fazer uma voz. Estou lá no teatro, quero fazer uma voz de um personagem. Eu quero fazer essa voz aqui, por exemplo. Tem um lugar onde vem essa voz. Senão eu não consigo replicar ela de novo. Eu visualmente construo ela, eu sei o local de projeção dela. Eu sei que ela está aqui, garganta. Aqui, ó. A voz está saindo daqui, ó. Que legal. É diferente de uma voz do, por exemplo, do Tião. Tião é uma voz que ele fala aqui embaixo já. Ô, Tião. E ele já tem um pouquinho de sotaque. Que é diferente do Deco, por exemplo, que ele fala aqui em cima, sempre. Tudo aqui. Imagina! Tá sempre aqui em cima. Entende? Então, tem os locais eu desenho isso para mim visualmente, é muito mais fácil. Mentalizo onde está, que é o que chega nesse lugar que você falou. Se para você funciona você pensar peito, comunicar peito, beleza, comunica peito. Se para você funciona você pensar em tristeza e comunicar tristeza aqui embaixo, então comunica tristeza. Ok? Sempre facilitando para você, porque isso tem que ser fluido, estar no dia a dia, você não vai ficar pensando, peito, não sei o quê, tem que ser... Ó, vem cá, eu quero falar um negócio sério com vocês. Pronto, já construiu. Você não precisa pensar peito, não sei o quê, e construir voz de peito. Agora eu vou fazer uma voz de peito. Não precisa. Mas isso modifica muito a interpretação da outra pessoa. Se você pega essa frase aqui e fala assim, aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Só com essa voz de peito, ela dá uma outra
outra diferença se a gente jogar lá em cima sem brincar com a entonação. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entrem para a minha escola. Eu não estou brincando com entonação. Entonação seria: aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução. Entrem para a minha escola. Estou brincando com entonação e com projeção de voz. Isso sempre vai facilitar. Agora, você coloca isso mais corpo, você já está construindo um alicerce para a pessoa poder te interpretar, entender o que você quer. A comunicação está sempre no outro, mas nós que favorecemos para essa pessoa a compreensão. O máximo. Se você só fala de um jeito linear, monotônico, você está entregando para essa pessoa 50%. Agora você começa a colocar as outras coisas, você vai facilitar até chegar a 100%. Por que o maior problema do mundo é a falta de comunicação? Se as pessoas se comunicassem de fato, ouvissem o outro, compreendessem, muita coisa seria muito melhor. Muita. Mesmo. Tudo. Pensa qualquer coisa, seria melhor. Porque você está fazendo comunicar. Não necessariamente você precisa ter estudo para conseguir comunicar. Não precisa. O que precisa é entender o outro. E compreender você. Se você não tem controle sobre as suas emoções, sobre como você quer projetar, não adianta. O que eu estou passando aqui para vocês é uma forma técnica de vocês entenderem como que o corpo de vocês funciona. A partir do momento que você entende tecnicamente, você controla, você consegue comunicar qualquer coisa. Qualquer coisa na vida de vocês. E o medo e a insegurança, a timidez, ela deixa de ser uma barreira. Porque a partir do momento que você tem tudo, todo o acesso do mundo na sua palavra, nada te para. Nada consegue parar nenhum objetivo seu. Seja no seu trabalho, seja no relacionamento, seja família, seja qualquer coisa. Tá aqui. Você controla. Você quer ser legal? Controla. Você quer ser chato? Controla também. Eu, quando quero ser insuportável, sou muito insuportável. Eu sou muito chato. Porque eu me controlo. Eu sei ser chato. Eu sei ser legal. Eu controlo tudo isso. Não é uma máscara, não é um personagem. É a forma com que eu quero comunicar. Se eu desgostei de uma coisa, eu consigo comunicar aquilo de uma forma que você entenda que eu desgostei muito, ou que eu desgostei pouco, ou que tá leve, que tá tranquilo. É a forma com que você comunica. Quando você não controla a sua comunicação, você só tem um jeito de comunicar. A pessoa fez um negócio pra você, você é reativo. Você fez, porra, não sei o quê. Já era. Acabou, não tem comunicação, porque você está atacando. Ataca um bicho para você ver. Ele tem duas reações. Ou ele vai ceder, ou ele vai te atacar de volta. Uau. Ok? Isso foi muito interessante, porque quando a gente comunica, no meu caso, uma das grandes queixas minhas é que eu não sei comunicar a emoção, e agora é como se fosse um bolso na minha cabeça, é só concentrar na área que você está sentindo. Por exemplo, se eu tô com raiva de uma pessoa, talvez eu não queira comunicar raiva, então eu jogo para a consciência, para a cabeça, mas talvez realmente eu queria comunicar a raiva e eu não consigo. Jogo a consciência pro peito. Uhum. Então, aí você consegue comunicar raiva. Ó, aí eu consigo raiva. Raiva. É. Testa. E uma grande questão minha é justamente essa, não saber comunicar igual mesmo. Mesmo quando tá triste, eu sempre projetar a mesma coisa. Eu sempre tô no mesmo nível, como se fosse uma comunicação neutra. Uhum. E agora já tenho mais esse aprendizado, né? Essa ideia. Testa pra gente, Jackson. Coloca raiva nesse texto aí. Aproximem-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Qual que é a maior nota da raiva? Tem vários. Mas tem raiva que é contida. Aquela raiva com dente cerrado. Tem a raiva explosiva. Que é fúria. Mas quer comunicar raiva. Raiva é fechado. Dificilmente a gente demonstra que tá com raiva.
Tenta comunicar a raiva de novo, cerrado agora. Volta com essa comunicação para baixo. Raiva, no caso, não é tristeza. Raiva a gente lembra de um cachorro, mas aí também não é cara, não é fazer. Não seria isso também, Se né? você quiser fazer cara para você entender e internalizar onde fica a raiva em você, tudo bem. Pode fazer. Aqui é o lugar para testar. Então, raiva não é tristeza. Aí raiva, na ideia de raiva mesmo, aquela questão é bem diferente. A gente até estudou isso, a diferença de raiva e de nojo, né? Raiva não é tristeza e raiva também não é nojo. Que é aquela... Mas a raiva, ela pode ser comunicada em todas as projeções. Cabeça, nasal, boca, peito, todas. A que você mais consegue compreender que a pessoa está com raiva é peito ou cabeça. É difícil. Deixa eu ver. Aproxima-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Já está comunicando mais raiva do que a primeira vez. Vai mais uma vez, agora com mais raiva, com esse lugar fechado, assim. Porque a raiva, as palavras da raiva, elas terminam seca. É porque a raiva também está na ideia de falar gritando, né? De estar gritando com a pessoa. Isso é fúria. No volume alto. Isso é fúria. A raiva, ela é contida. Raiva. A raiva é sempre... Já viu uma criança com raiva? Ela fica, ai meu Deus, que ódio de você. A fúria da criança é... Ela grita. Tentar de novo? Tenta. Aproxima-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para a minha escola. Isso. Você está sentindo raiva? Então, estou tentando encontrar. Então, para encontrar essas nuances, para mim conseguir separar a raiva, que nem você falou, e agora fúria, é difícil encontrar exatamente o que seria raiva no meio dessas tantas classificações, o que seria raiva. Uhum. Não necessariamente você precisa ter as caixinhas, né? O que é raiva, o que é isso. Não precisa ter isso, tecnicamente. Só precisa encontrar raiva dentro de você. O que é raiva? Raiva mesmo. Como que eu consigo comunicar raiva? Porque daí você tem que começar a pensar no outro. Como que o outro vai entender que eu tô com raiva? Se eu fechar a cara, assim, só fechar a cara e já ler. Aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução. E entre pra minha escola. Uhum. Preciso estar mostrando que eu desgostei disso. Agora, se eu mesmo aqui, só um semblante diferente, aproxime-se de mim, vocês que não têm instrução, e entre para minha escola. Já muda, mesmo sendo a mesma projeção. É o contexto, é o todo. Quando você fica buscando um sentimento, ele não vem porque você não está sentindo isso agora. O sentimento, ele é uma reação corporal. Uhum. Se você projetar no seu corpo, ele vem. Isso funciona muito para mim. Estou fazendo um solo agora, Fogo dos Mares, e tudo é muito lá. Muito drama, muita raiva, muita alegria, muita tristeza. Tudo é muito. Muito, muito, muito. Para eu sair de uma cena onde eu estou chorando, para ir para uma cena onde eu estou rindo, em segundos, se eu não controlar meu corpo, eu não consigo projetar isso. Vai ficar falso, fica feio. Que é aquela coisa... não acredito. Para que eu consiga chegar nesse lugar, eu preciso ter essa consciência do meu corpo, porque eu jogo essa intenção, a intenção, que nem você está falando, a consciência para fazer tristeza aqui no peito. Se eu jogar a intenção aqui para baixo, naturalmente vem a tristeza. Ela vai chegar. E eu posso estar comunicando com vocês aqui e posso sentir essa tristeza chegando. Ela está vindo aqui, ó. E se eu forçar mais um pouquinho, ela dá aquele nó na garganta, o olho mareja. Então, quando você controla essa projeção, você está localizando ela, está mandando uma
uma informação para o seu cérebro: olha, estou triste, me dê tudo o que eu preciso para a tristeza. Ele começa a produzir toda essa química que você precisa para sentir a tristeza. Por isso que essa profissão é de gente maluca. Então, sempre projete. Projete o que você quer sentir, onde você quer sentir, que o sentimento vem. Não fica buscando sentimento. Quer comunicar que você está com raiva? Então tenta comunicar sério. Primeiro ponto. Você já começa a ir para a raiva. Depois disso, você... Agora, fúria é diferente. Fúria é explosiva. Fúria é muito bom você poder soltar os cachorros em cena, por exemplo. Essa peça aqui é a peça onde eu mais grito na minha vida. Essa peça. E, nossa, eu termino a peça exaurida. Assim, porque foi. A gente não tem isso. Nós não temos esse momento, essa válvula de escape desses sentimentos, dessas emoções que passam por a gente o tempo todo. Você está andando de carro e alguém fecha você fica com raiva. O que você faz? Você buzina, você xinga, você externaliza. Mas tem outros sentimentos que você não consegue passar no dia a dia. Frustração, vontade de gritar, vontade de chorar. Uhum. O ser humano, o adulto, o homem, não chora. Então tem muita coisa reprimida aí dentro. Enquanto você não entender essas suas emoções, ela não vem. Então não adianta buscar a emoção. Não adianta. Tenta buscar como é o seu estado. Por isso que eu falei para vocês lá como que eu estava me sentindo quando estava com crise de ansiedade. Aquela fobia social. Eu percebi. Eu consigo representar ela em cena novamente, se eu quiser. Que eu gravei. Ela é aqui. Ela é bem aqui. Para mim, ela é aqui. Tem para outras pessoas em outros lugares. Pedro Pascal, por exemplo. Veja fotos dele em público. Ele é ator, ele domina a comunicação, é um excelente ator, mas ele tem muita fobia social. Quando você vai ver uma foto dele, ele tá com a mão aqui, ó, no diafragma, na barriga. Porque é ali que mora a ansiedade dele. Isso é um jeito dele falar pro corpo dele: tá tudo bem, calma. Tá tranquilo, calma. É físico. É que nem a pessoa que tá conversando e ela fica assim, se ninando, balançando. Ou ela fica se acalmando. É inconsciente. Mas ela tá tentando se acalmar. O corpo tá pedindo soluções. Tô tão ansioso que eu preciso transparecer. O corpo transparece. É importante demais você controlar isso. Então projeta. E é consciência. Tá vendo que tudo vai sempre voltar para onde? A atenção. Se você não conseguir parar e prestar atenção, estar presente na sua comunicação, você não vai conseguir comunicar da forma que você gostaria. Você vai comunicar da forma que dá. Porque é isso que tá dando. O teu corpo tá falando e você tá só vai. Ok? É muita coisa para assimilar. E eu entendo, é difícil. Ok? Mas pega essa frase, treina ela, tenta jogar felicidade, tenta jogar tristeza, tenta jogar raiva, tenta jogar o máximo possível de sentimentos que você conseguir. Você vai ver que vai ter uns que vai ser mais difícil para você. Os que são mais difíceis, provavelmente são os sentimentos que você mais segura no teu dia a dia. Não é para buscar os sentimentos, né? É para projetar os sentimentos. Projetar o sentimento. É diferente. Buscar o sentimento, você fica: quero ficar triste. Não, não é quero ficar triste. Onde mora a tristeza? Mora na voz de peito. Onde mora a tristeza? Na respiração. A respiração pesada. Onde mora a tristeza? Naquele nó na garganta. Mora aqui. Onde mora a tristeza? No olhar. Olhar para baixo. Ombro. E teu corpo ele vai entregando. Quando o teu corpo percebe que você está no estado de tristeza, só falta o sentimento. Aí ele preenche com o resto. Quando você fica buscando, não vem. Isso, pro mesmo momento que você está querendo, cara, tem uma venda para fazer, vou falar com a pessoa que eu gosto, vou entrar na reunião, tô sem energia. O que você faz? Projeta essa energia.
Onde mora a energia? Tem exercício dos pulinhos. Aqui, bem no nosso umbigo, bem aqui. É onde começa essa fagulha da energia. É ali que você vai concentrar toda ela. E cuidado para não dissipar, porque a energia que você produz sem ser uma energia externa vindo para você, alguém chega com uma notícia mega feliz. Jackson, ganhei na Mega Sena, Jackson. Você, aê! Veio externo. Agora, quando você constrói ela, é muito fácil dissipar. Muito fácil perder. Por isso, o exercício dos pulinhos é concentrar. É focar no diafragma. É tensionar ele ali e segurar essa energia. Segura ela. 1, 2, 3, 4, 5. Ela é tua agora. Tá com você. É controlar para que ela não fuja. É igual a atenção. Se você não se bobear, a atenção vai embora. Por isso que é importante treinar. E quando você treina a atenção, fica mais fácil. Tem um exercício de atenção que eu estou fazendo. Eu estou treinando diariamente. E eu gostaria de passar para vocês. Eu nem ia passar isso daqui hoje, mas eu quero passar. Porque esse eu ainda estou em desenvolvimento dele. Mas eu estou aplicando ele, eu acho que vai ser interessante passar para vocês. O maior nível de atenção que você precisa ter para você controlar ela mesmo é quando você está na rua ou está num lugar com muita gente, tem muito barulho. Mas barulho que você consegue interpretar. Pessoas conversando, carro, buzina, não sei o quê. Eu quero que você pegue o seu celular e coloque um áudio de alguém. Pode ser um áudio seu, mas o áudio de alguém é muito melhor. Porque áudio seu você sabe o que você falou. Áudio de alguém, você não sabe o que foi dito. E você vai ficar ali tentando interpretar só no ouvidinho o áudio dessa pessoa, enquanto todo o ruído está externo, está rolando o caos lá fora, e você está tentando controlar só aqui, ó. Só aqui. Isso é muito difícil. Mas é um bom exercício para vocês treinarem. Tá? Então, pode ser ligação, tá em ligação com alguém, vai para a rua, experimenta ficar no meio do barulho. Se você conseguir concentrar todo o teu foco só na ligação, só na voz dessa pessoa, e esquecer do mundo lá fora, você já está com um nível de atenção muito grande. Muito grande. Ok? Muito grande mesmo. Eu quero ir para o quadro, que eu quero escrever, quero mostrar para você o desenho da voz de boca. Como que ela é visual, de uma forma visual mesmo. Então, deixa eu... Vocês, eu vou até virar essa câmera aqui. Estão vendo o quadro, né? Talvez vocês estejam me escutando também. Peraí, deixa eu pegar o microfone aqui, senão vocês não vão me ouvir tão bem. Aqui. Me diga se vocês estão ouvindo bem. Então, Isso. Fechou. Se... Ó, tá ao contrário. Peraí, deixa eu espelhar aqui. Agora sim. Qual que é a nossa frase mesmo? Peraí. Aqui, aproxime-se de mim. Vamos pegar instrução. Instrução. A gente consegue fazer uma leitura neutra dela aqui. Instrução. Quando você vai trabalhar entonação, você pode brincar com ela. Você pode fazer assim, ó. Percebe que ela não está na mesma linha? Então, não dá para fazer uma leitura. Você faria uma instrução. Isso. Aqui está dando muito mais ênfase do que o resto da frase, da palavra. Você pode ter ela neutra aqui também, ó. Você pode manter tudo aqui junto. Aqui. Instrução.
foco no ão. Você pode brincar também. Instrução, que perde sentido, ou você pode dar um sentido maior no começo. Instrução. Se você fosse fazer o desenho dessa palavra, ela começaria aqui. Aqui, ó. Lembra que eu falo no módulo de interpretação que todas as palavras têm desenho? É disso que eu estou falando. Instrução. Voz de peito. Jogou para baixo. Se você quer jogar com uma voz lá de cima, instrução. Voz de cabeça. Então, a projeção de voz ajuda na entonação. Quando vocês forem treinar a entonação de vocês, sempre procurem... Tá reto? Tá certo ou tá ao contrário? Tá certo. Vocês estão vendo certo? Sim. Tá vendo espelhado, não. Ah, tá. Para aqui, para mim, parecia espelhado. Então, quando vocês forem fazer qualquer exercício de interpretação de texto, alguma coisa assim, que vocês forem brincar com entonação, sempre brinquem com esse desenho das palavras. Me dá outra palavra aí para a gente brincar. Encontrada. Encontrada. É. Como que seria a leitura disso aqui? Encontrada. Faz sentido? Mas ela faz sentido numa frase? Por exemplo, eu estava ali e fulana foi encontrada. Faz, né? Faz, sim. Só que ela dá uma conotação o quê quando ela vai para baixo? É negativa. E se a gente lê ela assim? Positiva, né? Leia pra gente, pessoal. Positiva, professor? Isso, leia pra gente. Encontrada. Boa. Uhum. Só que agora, eu não quero que vocês deem ênfase no final. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Eu quero que vocês deem ênfase no começo. Como que fica? Pode ir? Pode falar, irmão. Pode ir, Jacques. Pode falar você de boa. Pode falar em paz. Encontrada. Tá dando significado negativo? Mais ou menos. Não, mas é mais positivo do que negativo. Uhum. Então, o desenho da frase sempre vai... Por mais que você jogue esse daqui para baixo, é onde você está dando entonação que importa. Não significa que ela está terminando para baixo, que ela vai ser triste. Se você está dando entonação no começo, ela vai ser feliz. Por exemplo, nessa frase aqui, né? Nessa palavra. Encontrada. Encontrada. Modifica bastante. Então, quando vocês forem construir sempre uma frase, eu não sei como falar isso para a pessoa, estou com medo de ser mal interpretado, qualquer coisa assim, sempre pensem que a entonação, ela manda muito na compreensão da outra pessoa. Quanto mais você conseguir controlar a sua entonação, melhor. E você só consegue controlar com excelência a entonação quando você está com uma voz de boca. Todas essas frases que vocês leram, essas palavras que vocês leram, vocês estavam lendo com uma voz de boca. Encontrada. Aí você começa com a voz de boca e você pode modular. Mas você pode brincar com voz de cabeça também, tanto faz. Mas a voz de boca é a mais fácil para vocês começarem. Brincar mesmo. Encontrada. Encontrada
ok? Pensem sempre nesse desenho. Assistam os vídeos, a próxima aula que vocês forem assistir, e percebam que eu desenho muitas palavras. E aí, cara? Oi? Beleza com você, cara? Tá tímido, rapaz? Ah, rapaz, é tímido. Tá precisando se soltar, professor. Vou encontrar um professor de comunicação para ele, hein? Ok, pessoal? Então, sempre pensem em atenção primária. Qualquer coisa que vocês forem fazer na comunicação, no treinamento, no dia a dia, pensem em atenção. Atenção é sempre a base de tudo. Depois dela, vocês começam a partir para outras coisas. E fica mais fácil para você controlar. Quero que vocês me digam as dúvidas de vocês. É simultâneo o que a gente vai falar e o como a gente vai falar, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? No caso, a consciência de boca junto com a consciência do conteúdo que a gente está falando. É tranquilamente conciliar, né? Por que que se treina? Se treina para que isso se torne cada vez mais natural e rápido. A reação, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu treino boxe desde moleque. A reação que você tem para você conseguir esquivar de um soco, não é porque você sabe que aquele cara está te dando um soco. É porque você treinou tantas vezes um pêndulo, ou uma esquiva, que é natural. É um microsegundinho que você já tem uma reação de sair. Na comunicação, é a mesma coisa. Você pensa em o que é comunicar e automaticamente seu corpo produz e projeta do jeito que precisa para comunicar daquela forma, com aquela intenção, com aquela entonação. Que é muita coisa para pensar. Agora imagina que você está pensando em tudo isso, como comunicar, mais a timidez. Que a timidez começa a fazer isso aqui. Começa a te bloquear. A ansiedade. Porque você tem que estar com a cabeça livre para pensar em como comunicar e de repente começa aquela vozinha a falar assim, mas será que ele entendeu? Será que não entendeu? Você tá feio, tá isso, tá aquilo, tá aquilo. Acabou. Não tem espaço. Não existe espaço mental para comunicar da forma que você gostaria se você está ansioso e tímido. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, é o treino que manda. Quanto mais você treinar, mais rápida vai ser essa solução que o seu corpo vai dar para o pensamento. Que você projeta uma conversa. Ah, vou ter uma entrevista de emprego hoje. Ok. Você vai para a entrevista de emprego e você começa a projetar essa conversa que você vai ter. Mas, de repente, a pessoa te pergunta uma coisa completamente fora da curva que você não estava esperando. Qual que é a reação da pessoa? Gaguejar, tropeçar, e desconcertou a pessoa completamente. Que aí o medo do julgamento, outras coisas. Ixi, não estava preparado. Na hora, tudo isso começa a vir. Essas frases, a sua vozinha dentro de você começa a falar. E você perde a linha de raciocínio. Então, é importante que treine diariamente para que teu corpo esteja preparado para essas situações. Calma, plenitude. Agora, nesse momento, está ansioso? Está muito ansioso? Não. Tá É uma pergunta para mim? Se eu estou ansioso? Não. Não. E você, Rivaldo, tá ansioso? Professor, deixa eu te falar uma questão. Eu estou falando contigo, já está com um tempinho falando, eu não sei se você se tocou. Ali no lugar do diafragma, eu sinto a ansiedade, mas eu consigo controlar ela para não atrapalhar aqui, ó. Eu consigo, porque assim, ó, toda vida que eu vou entrar numa sala para atender alguma pessoa, eu faço aquela preparação antes de respiração e tudo, mas deixa que no momento ainda fica um pouco, um resquício. Mas eu consigo continuar sem atrapalhar o que eu estou fazendo. Essas técnicas desse controle. Quanto mais você controlar, melhor vai ser para você conseguir expressar o que você pensa. Sempre. Que na nossa comunicação, por mais que nós
eu tenho conteúdo, eu sei o que eu quero falar. É difícil transpor em palavras o que você gostaria de falar se você está ansioso. A mente não consegue formalizar um pensamento concreto sem esse julgamento, sem, putz, essa frase aqui é errada. Ah, não, assim tá ruim. Ah, não, essa... já era. Mesmo. Oi? Já perdeu a linha de raciocínio, já as palavras já não sabem mais para onde ir. Isso. Bem nesse lugar. Então, é importante treinar diariamente. 10 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Não negligencie o básico. É básico, parece bobo. Ah, mas eu vou fazer só essa frase? É, só essa frase. Só essa respiração? Só essa respiração. Ela vai te dar um alicerce para depois, amanhã, depois de amanhã, nos outros dias, para que você consiga estar preparado para comunicar o que você gostaria. Se permite, é outra pergunta, como que a gente escreve esse plano de comunicação? Como que a gente elabora? O que treinar cada dia? Então, eu estou passando para vocês no desafio, e siga o desafio. Segue o desafio que eu estou passando, diariamente. Estou passando, vai ter um momento onde eu vou pedir para vocês, eu vou passar, eu quero que você faça esse exercício de dicção, esse de articulação e esse de respiração. Vou mandar o link do vídeo, faz aquele exercício. Vai ter um momento do treinamento onde eu vou falar assim, aqui você encaixa um exercício de respiração, dicção e vocabulário, que você quiser. Aí você encaixa o que você mais gostou. Porque, convenhamos, a gente não consegue manter constância em algo que nós não estamos gostando. Então, se eu ficar forçando você a fazer um exercício que você não curtiu, dificilmente você vai sentir vontade, o próprio tesão mesmo de fazer no dia seguinte. Então, eu vou passando diariamente. Nesse começo, estou passando tranquilo. Esse outro. Mas daqui a pouco o bicho pega. Pronto. E se você tiver uma dúvida, falar, professor, eu estou com uma dúvida em qual exercício de dicção fazer. Aí eu posso te indicar um. Daí tem gente que não gosta de tomar decisão, né? Tem gente que liga, não sei, será que eu como uma laranja ou uma maçã? Ué, come os dois, se você quiser. Come metade de um, metade do outro. Ok. E aí, Valdo, tem alguma dúvida, meu bom? Na realidade, professor, na realidade é assim, é que nem você falou, eu conversei contigo já há um tempo, a gente sempre vem nessa conexão, desde a mentoria, vem muito essa questão de eu expor já e fazer, que nem eu falei até para você, expor os pequenos vídeos, que eu preciso ter essa controlação, controlar muito maior essa questão da entonação e do que eu quero mostrar para as pessoas sobre o meu trabalho. Fazer o vídeo, eu acredito, é onde está fazendo essa... Muitas vezes eu voltar ao curso, estudar e voltar e estudar, assim, não ter pegado aí. Passou ali, no finalzinho ali, que eu me esqueço, acho que foi o roteiro, do roteiro seguir para frente. Eu vou passar por esse desafio, mas acredito que é do roteiro para frente, eu estou para trás ainda na ansiedade, que é quando eu volto, porque eu também, a minha família é muito ansiosa, eu volto muito ali na ansiedade, mas é mais na questão de entonação forte, vocabulário também, eu tenho que focar muito, não procrastinar, focar muito nisso, que eu acredito que isso aí vai fazer eu seguir o roteiro muito mais aberto para poder fazer vídeo, essas coisas todas, mas é muito essa questão. Sim. Travou um pouco, Rivaldo, eu não consegui entender a sua pergunta. Eu entendi o que você falou, por parte ali do melhorar, mas eu não entendi a dúvida que você tem. É assim, do roteiro para frente, o modo de seguir, do roteiro para frente. Seguir no roteiro para frente precisa de que argumentos para seguir o roteiro para frente? É só mesmo entender o que eu entendo sobre Reiki, Theta Healing, dali eu tenho que montar um roteiro para seguir para frente. É só isso aí, eu só peço essa pergunta. Entendi. Essa pergunta. Eu estava falando de roteiro, eu estava pensando na aula de roteiro, que o desafio não chegou ali ainda, mas é que você já fez, né? Então você tem essa consciência. Vou falar como me ajuda, o que me ajuda para criar conteúdo.
Sim, 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 sim. Primeiro, organização de agenda. Para mim, tá? Tudo que eu tô falando é para mim, não é uma regra, não, para mim. Sei. Ok. Criação de conteúdo para mim funciona sempre com agenda. Tem Agenda. gente que funciona com agenda fixa. Por exemplo, toda segunda-feira eu vou parar e vou gravar. Uhum. O meu funciona bem parecido com isso. Então eu coloco, toda quarta-feira eu vou fazer uma live, todo domingo eu vou gravar um vídeo. Depois eu edito durante a semana ou qualquer coisa assim. Isso funciona para mim. Agora, para a construção do roteiro, é o que você quer falar. Assunto. Qual assunto você quer falar? Isso serve para qualquer coisa, tá? Não só para vídeo, mas para qualquer coisa. Qualquer coisa. Qual é o assunto? Qual é o assunto que você quer falar? A partir do assunto, você vai ter N coisas para você abordar. O assunto. Vamos usar a comunicação aqui? Então, digamos que eu queira falar sobre voz. Dentro de voz, eu quero falar sobre dicção. Dentro de dicção, eu quero falar sobre um exercício. Para eu falar sobre esse exercício, eu vou ter que falar sobre diafragma e vou ter que falar sobre projeção de ar. Isso. Então, assim eu consigo decupar o que eu quero falar. A partir do que eu quero falar, eu posso inserir histórias, exemplos, posso demonstrar o exercício, posso demonstrar o benefício desse exercício, que é muito importante. As pessoas, elas, quando você está consumindo um conteúdo, principalmente hoje em dia, que os conteúdos, eles parecem que cada vez estão mais superficiais, você quer uma melhora de prontidão. Você quer uma coisa prática, aí, que foi. Só que se você der tudo prático, a pessoa vai achar muito fácil, não quero. Isso. Por mais que mesmo. seja fácil, ele tem que parecer um pouquinho difícil para que a pessoa consiga te dar atenção. Se a pessoa não te der atenção, você não consegue ensinar nada. Nada. Então, vai de você comunicar de uma forma que, para você, pode ser fácil. Todos esses assuntos que eu falo sobre comunicação, hoje, para mim, são fáceis. Para mim, antigamente, não era. Você sabe, eu tinha muita timidez, eu tinha muita dificuldade. Sempre tive muita dificuldade de interpretação de texto quando adolescente. Câmera, tive trava, bloqueios com câmera. Se eu não fosse conscientemente desbloqueando e treinando isso diariamente, hoje em dia eu não conseguiria estar aqui, por exemplo, conversando com vocês. Mesmo. Não conseguiria. A prática leva à excelência. Quanto mais você praticar, melhor vai ficar. Tudo na tua vida. São horas de treino. Soma, quantas horas de treino você tem de reiki? Quantas horas de treino você tem de qualquer coisa? O que você mais tem horas, geralmente tende a ser o que você mais domina. Se pedir para você explicar sobre como plantar aí cenoura, que planta, sobre como plantar cenoura, você vai me dar uma aula de como plantar cenoura, por que desse jeito é melhor, por que nesse período é melhor, por que é assim, entendeu? Mas isso não veio no primeiro dia que você plantou. Foi tempo. Fora de anos você ouvindo, estudando, aprendendo, enfiando a mão na terra. E realmente é prática. Prática, sempre. Grava o primeiro, grava o segundo, grava o terceiro. Até o 100º vai estar uma merda, com perdão da palavra. Mas é isso que você tem. Então, faz isso e posta. Até porque, falando de rede social, no começo você tem pouco seguidor. Então não é muita gente que está vendo aquele conteúdo tão ruim. Mas ele é o melhor que você tem hoje. E amanhã você faz o teu melhor de novo. E depois de novo. Uma hora o teu melhor vai estar tão bom que você vai olhar para trás, vai ver esse primeiro, depois do 100º, você vai falar, meu Deus, como que eu publiquei isso? É isso, vai lá. Pega os meus vídeos do YouTube, vai assistir os primeiros para você ver a tristeza que é. Menino tímido, fechado, ainda falando sobre comunicação. Porque eu tinha trava com a câmera. A câmera me sugava a minha alma até eu aprender a lidar com ela. E quanto mais eu fiz, melhor foi. Fui me soltando, fui ficando cada vez mais tranquilo. É importante treinar mesmo.
E não negligencie o básico, gente, sempre. Treina, 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 treina. Básico. Atenção, concentração, respiração, voz, vocabulário, dicção. Treina tudo, corpo. Tudo, tudo. Precisa treinar tudo todos os dias? Não. Coloca 3 habilidades, 4 habilidades por dia. Daqui a pouco você vai chegar nessa parte, tá, Jackson? No desafio ali, onde eu vou colocando mais de uma, tá? No começo é uma mesmo, é para você entendendo e pegando o ritmo e vendo, opa, agora vai. Mas vai voar esse desafio. Então não deixa acumular, senão daqui a pouco você vai estar, tem 3 dias, 4 dias, aí vai chegar uma hora que você vai falar assim, ixi, acho que nem compensa mais eu correr atrás. Ok? Então, vai atrás. Sempre é importante. Vai, manda mensagem, professor, tá difícil fazer aqui. Ok? Ok. Deu para entender bem esse desenho das palavras? A nuance e tudo mais? Positivo. Foi muito bom. Maravilha. Foi Vamos muito bom. aplicar isso no dia a dia, tá bom? Então fica aí esse exercício de casa para vocês, da memória. Uhum. No final do dia de hoje, tenta passar detalhe a detalhe. Tudo, 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 tudo que vocês passaram no dia de hoje. Espero que seja um bom dia para que você possa É bom que já grava o vídeo, hein, Valdo? Oi? É bom que já grava a aula de noite, fazer a reprise da aula na memória. Olha só, já grava todos os assuntos que a gente falou aqui. Foi bastante coisa. Se quiser, daqui a pouco eu termino aqui, o próprio Meet me envia e eu consigo subir essa aula lá para a plataforma para vocês reassistirem. E é legal fazer esse processo, porque quando nós estamos assistindo a primeira vez, nós estamos compreendendo uma coisa ou outra, ali você já vai ter a segunda compreensão, já vai ter a base da compreensão total sobre o assunto, sobre o que eu quero falar, por que eu estou abordando desse jeito, e aí você já consegue compreender ainda mais algumas coisinhas que ficam para trás. Porque esses assuntos de comunicação são densos, né? São assuntos muitas vezes entediantes, se a gente não conseguir abordar de uma forma um pouquinho mais divertida. É importante prestar atenção, assistir de novo, tá bom? Muito obrigado. Gente, excelente final de semana para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem. Lembra, o desafio está rolando. Ok. E eu preciso que vocês enviem os áudios sempre, os vídeos que eu vou pedindo. Vai ter dia que não vai ter nada para vocês fazerem, além do exercício. Não vai ter nenhuma obrigação. Mas nesse começo eu estou fazendo para que vocês peguem engajamento. Tá bom? E se tiver dúvida, manda mensagem mesmo. Não deixa a timidez te acanhar. Tá? Obrigado. Gente, excelente final de semana. Excelente semana para vocês. Nos vemos daqui a pouco, né? Amanhã eu mando mais um desafio e ainda tenho que responder vocês nessas outras mensagens que vocês mandaram. Ok. Gratidão, professor. Gratidão aí, viu? Gratidão por sempre estar com você. Até o próximo encontrão também, né? Tá bom, gente? Beijo. Beijo. Até mais. Abraço aí, pessoal.